Olá, boa noite. Desculpa que eu não sei Libras, então queria já apresentar a Rosana está aqui com a gente, que vai ajudar nessa conversa para que ela seja o mais acessível possível. Uma conversa super importante sobre violência de gênero. Eu sou Fabiana Gutierrez, sou uma das fundadoras de Carlotas, e Carlotas é uma empresa com propósito social de olhar e cuidar das relações. E a gente se juntou com o Instituto Thinktuais, que está representado aqui pela Fernanda Quintas. Ela vai se apresentar e falar um pouquinho do Instituto, mas justamente com esse olhar e esse incômodo de trazer empatia para a prática, né? Da gente se responsabilizar e fazer esse convite para que cada um de nós esteja ativo nesse papel de olhar qual que é a nossa força, como é que a gente consegue ajudar nessas temáticas, e uma temática extremamente importante como é a de violência de gênero. Para quem tem acompanhado, a gente está na 4ª live do tema, a gente fez uma de introdução, trazendo a Mafô, que está hoje aqui de novo, Mafone Santos, o Sérgio Barbosa, a doutora Nathalie Malveiro, para dar um panorama geral sobre essa temática. E aí, a partir daí, a gente fez um específico com o Sérgio, um específico com a Nathalie, e agora é o dia da gente aprofundar e sugar aí tudo que a Mafô tem para compartilhar com a gente, que é uma pessoa incrível, que tem uma experiência muito forte no tema, em diversos aspectos, e pode ajudar muito a gente a fazer, né, trazer da teoria para a prática, para que a gente se responsabilize, para que a gente atue dentro do nosso papel, dentro do nosso chapéu. Então, como uma introdução também, né, por que a gente escolheu essa temática, mas queria trazer uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Ceará, junto com o Instituto Maria da Penha, que por conta da violência doméstica, mulheres faltam no trabalho 18 dias por ano, tem um impacto de R$1 bilhão, né? Então é um problema social grave que impacta a todos e impacta as empresas, e aí o olhar de hoje justamente é esse, né? Então, como no chapéu da empresa a gente também pode fazer alguma coisa, pode se estruturar para ajudar nessa temática, não só de acolhimento, mas de ações afirmativas, de informar, de trazer essa discussão para que todos se sintam responsáveis, né, e façam parte dessa mudança, da mudança que a gente quer para o mundo, né? Então é esse o nosso chamado aqui. E antes de passar para a Fê, só eu queria dizer que nós estamos a quase 4 minutos dessa live, a gente começou pontualmente às 6 horas, e acontece um caso de violência contra a mulher a cada 4 minutos. Então, basicamente, nesse tempinho de introdução que a gente está aqui, a gente já tem mais uma mulher agredida. Então, por isso, essa temática é bastante grave e urgente e impacta a todos nós. Então, Fê, bem-vinda, representando aqui o Thinktuais, passo para você. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Fernanda Quintas. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje, representando o Instituto Thinktuais. Eu sou conselheira do Instituto, praticamente desde sua fundação. E falando um pouquinho do trabalho do Instituto, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos. A gente trabalha com educação em direitos humanos, engajamento social e cultura de paz. A gente trabalha através de alguns programas de educação e também com algumas consultorias. E eu queria começar dizendo como os direitos das mulheres, na verdade, são os direitos humanos, né? Como a gente não consegue desassociar uma coisa da outra, e como nós, a sociedade civil, é importante a gente lutar por esses direitos, a gente se engajar por esses direitos, para que a gente possa promover uma cultura de paz, né, que é um dos pilares do Instituto. Parece um pouco utópico, mas é importante a gente pensar o quanto a gente, enquanto indivíduo, a gente consegue trabalhar por isso, né, quais são as nossas responsabilidades. E eu queria falar também sobre empatia, né, que é um dos pilares do Instituto Thinktuais e do Carlotas, como é importante a gente ter um olhar empático para a questão da violência de gênero,
é um problema histórico e estrutural da nossa sociedade. Então, mais uma vez, é um dever da sociedade civil se engajar nessa pauta, e as empresas também, como a gente vai abordar mais especificamente hoje. E eu queria completar os dados que a Fabi trouxe, trazendo mais 2 informações que eu acho que são super relevantes aqui para o nosso bate-papo. Uma em cada 5 faltas de mulheres nos trabalhos se dão por conta de violência doméstica, e 34% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio nos seus ambientes de trabalho. Então, isso mostra o quanto é importante a gente discutir sobre isso e o que as empresas podem fazer por isso, né? Que acolhida elas podem dar para as mulheres, que ações elas podem promover. Então, com isso, eu passo a fala para a nossa querida convidada, a Mafô, com a pergunta: Mafô, qual o papel das empresas no combate à violência de gênero? Ai, ótimo, Fernanda. Obrigada pelo convite, Fabi. É muito legal estar aqui com vocês. Eu conheço a sua irmã, Fê. Não sei se ela te falou. Sim, ela está assistindo. Eu conheço seu irmão também. Então, né? Estamos tudo em família aqui. Família, exatamente. Que delícia. Acho que essa pergunta, ela é uma pergunta super importante para o momento que a gente está vivendo ainda mais, tá? E eu vou trazer alguns fatos, e aí eu acho que é legal pensar esse nosso encontro aqui para a gente trazer para a prática, né? A Fabi trouxe esse desafio, e eu acho que às vezes a gente fica numa coisa muito, muito etérea, então vamos aterrissar para a gente conseguir entender e ajudar as pessoas a entrarem nesse tema. Acho que o primeiro ponto que você falou, enfim, os meus secretários, tá? Ainda não, daqui a pouquinho, tá? Enfim, negociação aqui, porque o celular nem sempre é meu, né? Então, e aí, o que acontece? Acho que a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é isso que você falou, Fernanda. Existe uma necessidade de corresponsabilidade, né? A transformação que do mundo que a gente quer ver, como a Fabi trouxe, ela exige que cada um se veja como parte da transformação. E isso, quando a gente olha para o cenário que a gente está vivendo, por que é tão importante as empresas entrarem nos temas que são complexos? Porque as empresas, no momento que a gente está vivendo, são as instituições que as pessoas mais confiam. Isso é muito, né, muito emblemático, né, e é muito significativo, porque quando a gente traz esse dado, significa que, sabendo disso, eu preciso entender que eu tenho um grande poder de transformar e repensar a questão cultural. Eu acabei de vir de uma reunião onde a gente estava discutindo exatamente isso, como é que a gente se torna o exemplo daquilo que a gente quer que um grupo de organizações façam. Não dá para você dizer para o outro o que ele tem que fazer se você mesma não consegue construir um processo de coerência. Então, acho que a segunda coisa super importante nesse caminho é que a gente precisa ser coerente, né? A incoerência, ela não é mais aceitável no momento que a gente está passando, né? E as empresas, elas têm sido fundamentais para pensar isso. Quando eu contei isso na última vez que eu estive com vocês, eu acho importante pensar que esse processo de transformação que as empresas estão vivendo, ele é muito recente em relação à violência contra as mulheres. Há 5 anos atrás, a gente conseguia contar o número de empresas nos dedos de uma mão que faziam e pensavam efetivamente em ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. E hoje a gente tem um grupo cada vez maior olhando para isso. E esse grupo, hoje, né, no que a gente tem de coalizão empresarial pelo fim da violência contra as mulheres e meninas, vem cá. Essa aqui é a minha secretária. Oiê! Enfim, tá aqui na hora, né? Na hora dela horário do mamar. também, exatamente, né? E aí, uma das coisas que eu acho que são super importantes nesse processo é a gente poder pensar que é o seguinte: há 1 ano atrás, quando a gente começou a se dar conta de que nós, como empresa, precisávamos ser a transformação que a gente queria ver no mundo empresarial,
a gente começou a estruturar um movimento que hoje leva o nome de Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, muito baseado nesses números que vocês colocaram. A gente se deu conta disso e a gente falou, bom, querendo ou não, as empresas estão pagando um preço, né? E esse preço é alto. A violência contra as mulheres é da nossa conta, né? Então, acho que essa foi o primeiro insight que a gente teve. O segundo tem a ver com esse senso de corresponsabilização da transformação, que a gente quer ver. E a terceira é o que a gente poderia fazer de fato para conseguir mudar ou mover a agulha em relação ao enfrentamento da violência. Então, na construção da coalizão, que, por sinal, a próxima semana completa um ano, né? Então, faz um ano, exatamente no dia 29 de agosto, que nós lançamos a coalizão. Ela é um movimento empresarial que se propõe a contribuir para mitigar os efeitos e a violência contra as mulheres e as meninas, tá? E como é que a gente faz isso dentro da coalizão? A gente tem 3 grandes pilares. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Uhum. Então tá bom. Acho que o primeiro pilar é o pilar de combate ao assédio sexual e ao assédio moral, né, que é exatamente fruto desses dados que a Fernanda colocou, super importantes, e esses dados, infelizmente, eles são subnotificados, né? A gente está falando de 1/3 das mulheres, mas certamente isso é pelo menos o dobro disso, porque tem um grande problema que as mulheres também deixam de reconhecer situações de violência, e 52% das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência não fazem nada depois da violência que elas sofreram. Então, a gente está falando aí daquelas que conseguiram denunciar. A segunda coisa importante é o que a gente está chamando de construção de protocolos, porque como é que você muda? Quando você consegue construir uma política interna que, de fato, consiga dar conta do que a gente chama de teto de vidro, que são aqueles pontos que a gente não consegue ver, os nossos pontos cegos, né? Que são super importantes. E o terceiro ponto é como é que a gente faz para que nada disso aconteça? Porque enquanto eu estou falando sobre assédio, ou enquanto eu estou falando sobre... Ou enquanto eu estou falando... Desculpe. Enquanto eu estou falando sobre a construção de protocolos, né, para poder acolher as mulheres que sofrem violência dentro ou fora das empresas, eu estou falando de uma violência que já aconteceu. E a gente precisa trabalhar para que ela não aconteça. Então, um terceiro pilar é uma construção de cultura organizacional que proponha relacionamentos saudáveis. A nossa perspectiva precisa mudar, né? Então, assim, a perspectiva, né, esse quadro, né, esse programa que vocês têm, é como é que a gente sai de uma perspectiva de não violência contra as mulheres para uma perspectiva de construção de relacionamentos saudáveis. É mais do que não sofrer violência, é construir um processo de transformação onde o balizamento daquilo que a gente está vivendo não seja violência, porque é isso. Então a gente fica pensando sobre como não sofrer violência, como lidar com a violência que já aconteceu, como é sempre no passado. Então a gente meio que está enxugando sempre gelo, e está na hora da gente conseguir dar um passo onde a gente consiga projetar situações diferentes. Exato. Comentando um pouquinho, Oi. Vocês estão me ouvindo? Acho que a Mafô caiu. Mafô caiu. Vamos esperar um pouquinho? Se quiser. Você ia comentar, eu ia comentar, a Mafô, justo complementando um pouco o que a Mafô disse, o quanto é importante essa questão educacional que as empresas, né, as grandes corporações promovem, né, para os seus colaboradores, porque às vezes é a primeira vez que eles vão ter acesso a um conteúdo mais profundo sobre temas como esse, né, como igualdade de gênero. Oi. Está me ouvindo? Sim. Ótimo. É aquilo que eu falei, então, ele desliga, entendeu? Fala, não, cansei, não quero mais trabalhar. Enfim, acho que agora vai dar certo, vocês me falam. Tá bom. Não, Mafô, eu estava só comentando um pouquinho o que você disse, né, e como é importante essa promoção, essa educação que as empresas acabam fornecendo para os seus colaboradores para temas super importantes e sensíveis, né, que às vezes as pessoas nunca tiveram
acesso ou nunca pararam para pensar e nunca pararam para pensar de forma mais profunda, né, sobre esses temas. E eu vejo claramente, assim, né, pessoas conhecidas e também por conta do meu trabalho, o quanto isso acaba sendo transformador para algumas pessoas, de reverem os seus próprios comportamentos, né, enfim, eu acho isso incrível. E é exatamente isso que você falou. Isso falando para dentro das empresas, para os colaboradores, mas eu penso também que os consumidores, como você falou, confiam na empresa, confiam no que a empresa está dizendo, então são formadores de opinião, né? Então, uma baita de uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo está trazendo para reflexão, né? Então, eu acho isso incrível. Muito bacana, Mafô. Eu acho que o que você traz e essa formação da coalizão tem muito esse olhar, né, não só a expressão que você usou de enxugar gelo é exatamente isso. A gente tem uma parte que tem que, né, tentar estancar, cuidar da ferida, enfim, mas tem justamente que fazer esse olhar de longo prazo dessa transformação cultural e transformar as relações, né? Então, não só de dar todo esse apoio, acolhimento e ensinar essa mulher, muitas vezes, que ela não sabe que ela está sendo vítima de violência e que tem sido triste, mas muito legal e uma vivência muito importante para a gente, é que a partir do Perspectivas a gente tem recebido muito contato e muitas interações de mulheres falando, né, o quanto não percebiam, o quanto foi importante se reconhecer em alguns lugares e abrir esse espaço, mas ao mesmo tempo também poder sinalizar, ensinar e abrir esse espaço para os homens reverem o seu posicionamento, a sua postura, né, acreditando que parte, né, não está fazendo algumas coisas intencionalmente, de uma forma que queira realmente machucar, mas porque, de verdade, é a referência, muitas vezes, né, do que a Nathalie trouxe muito isso, né, desse processo da violência, desse ciclo da violência, eu aprendi, né, a gente reflete e reproduz, né, uma série de comportamentos, e muitas vezes a forma de cuidar, de proteger, de ser o provedor é uma forma extremamente agressiva e que às vezes ele não se dá conta e que a gente precisa falar, olha, isso não é mais assim, isso não é legal, né? Então dá esse espaço para que ele possa aprender, e aí vem o trabalho também do Sérgio, que eu acho que foi muito importante a conversa que eles tiveram lá entre os homens, nesse sentido, de acolher e mostrar novos caminhos para isso. Falando na prática, então, Mafô, você consegue trazer alguns exemplos? Eu acho que deve ter pessoas de diferentes, né, empresas, diferentes setores, às vezes profissionais autônomos, mas enfim, coisas práticas, exemplos que podem ser feitos de ações e que a gente possa também usar como, né, inspiração no nosso dia a dia para ver como que a gente pode ajudar efetivamente e se responsabilizar para essa transformação. Olha, eu acho que tem algumas dimensões de exemplos importantes que eu acho que a gente precisa ter. Acho que a primeira de todas tem a ver com essa última coisa que você trouxe, que é como é que a gente compreende que a gente faz parte desse processo de transformação que a gente está querendo propor. Por quê? Porque a gente normalmente encara a discussão da violência sempre por uma ótica que ela é muito extrema. Então, como a gente nunca matou ninguém, como a gente nunca socou ninguém, como a gente nunca, enfim, quebrou o dente de ninguém, a gente fala assim, eu não sou essa pessoa violenta. Porque essa pessoa violenta, e isso é um erro da comunicação. Porque, infelizmente, a gente focou muito da nossa comunicação numa violência que é extrema, que é a violência sexual e que é a violência física. Então, quando eu falo sobre violência, 99% das pessoas pensam numa imagem. Qual é a imagem? Um cara com um punho cerrado para bater numa mulher ou uma mulher com o rosto todo marcado. Isso é péssimo. Isso é péssimo para a discussão, porque é como se a gente estivesse dizendo que a gente só deveria agir quando chegar nesse lugar. Então, a primeira das discussões, das questões importantes, é a gente entender que nós somos atravessados por processos violentos. Tá? E por que é importante reconhecer isso? Porque não é que o relacionamento... Porque, assim, toda violência ela vem de um relacionamento. E não é que eu entro num relacionamento... O problema não é necessariamente entrar num relacionamento violento, é permanecer nele. E como é que a gente não consegue perceber que a gente está num relacionamento? Porque a gente nega
que a gente é atravessado por processos violentos. Então, quando a gente naturaliza violências que não são naturais, por exemplo, vou pensar coisas que parecem sutis, que parecem bobagem, né, e que são muito sutis, mas, por exemplo, quando você diz, é que não é tão sutil assim, né? Mas para algumas pessoas quando você diz que as mulheres não podem ocupar determinados lugares, porque por cuidado dessa mulher, porque é muito perigoso estar nesse lugar e para uma mulher é ruim, você está dizendo que o problema é ela ser mulher e não que esse lugar deveria deixar de ser perigoso. Então você inverte a lógica. Por quê? Porque a gente é atravessado por processos de violência. Então a gente naturalizou que a violência faz parte, então a gente cria um segundo problema, que é impedir que essa mulher esteja em determinados lugares, porque eles são um lugar perigoso, seja porque é muito pesado, seja, sei lá, por qual a razão. Um dia eu estava numa empresa, e aí falando com os executivos dessa empresa, e aí eles estavam dizendo que é o seguinte, assim, o problema, Mafani, não é que as mulheres não podem, assim, não é que elas não podem estar nos cargos de liderança, a gente até aceita, tá tudo bem, assim, a questão não é essa, a questão é que esse lugar vai exigir que ela trabalhe demais, que ela viaje demais, e isso é muito ruim, porque como ela tem essa responsabilidade, ou assim, na verdade ela quer, né, porque as mulheres são feitas do cuidado, né, isso assim, isso é da natureza das mulheres. Então, a gente fica muito preocupado, porque eu acho que a questão é que a gente precisaria ter uma condição melhor de trabalho, e o lugar de uma liderança acaba exigindo muito. Então, assim, acaba que é natural que as coisas não aconteçam. E aí, você justifica a inexistência das mulheres nos cargos de liderança porque você tem um erro, que é você trabalhar 18 horas por dia. Isso não é saudável para ninguém. Não deveria ser para os homens também. Então, assim, porque a gente tem um problema, então a gente cria um segundo problema. E aí a gente cria um terceiro, e um quarto, e um quinto, enfim. Aí se gera uma onda de violências que chegam e acarretam nos problemas que a gente tem. Então, acho que a premissa precisa mudar. Por isso que quando eu falei sobre a questão da perspectiva, é super importante que a gente mude, né, essa discussão. Acho que são a segunda coisa que eu acho que é importante é entender assim, como é que você cria lógicas que ajudem a mudar culturalmente. Espera só um minutinho. Como é que a gente cria lógicas para ajudar? Porque, assim, não é natural a gente reverter um processo cultural. Então, assim, se a gente esperar a natureza agir, vai demorar aí aproximadamente 189 anos para a gente ter uma igualdade de gênero. Então, assim, tá tudo bem para vocês? Para mim, não tá. Né? Então, assim, eu não quero que a minha bisneta seja a quem vai conseguir usufruir de uma igualdade de gênero. Né? Então, acho que essa transformação... acho que a igualdade de gênero, ela tem que ser... Alguma coisa precisa mudar na forma com que a gente constrói a sociedade para que a gente consiga transformar. Então, assim, a construção de leis, a construção de protocolos que ajudem as pessoas a naturalizarem processos que elas não conseguiram aprender como naturais. Então, por exemplo, a igualdade de gênero, a igualdade de oportunidade, a igualdade de oportunidade, só um minutinho, gente. A igualdade de oportunidade, ela precisa ser a base das nossas relações, a história da mudança da perspectiva. Então, a estruturação das lógicas é a gente entender que processos são importantes para que a gente chegue lá. Hoje a gente não está lá. Então, isso é muito importante. Então, a lógica das empresas, a gente estava falando sobre isso ontem. Eu estava numa empresa falando sobre a questão da maternidade. Porque eles estavam com uma dificuldade, que era entender o seguinte, eu falei assim, como é que a gente faz para reduzir a nossa taxa de demissão de mulheres pós-licença maternidade, que hoje no Brasil é mais do que 50% das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas no primeiro ano, né, que elas voltam, e algumas assim que elas voltam. E num processo como esse que a gente está vivendo de pandemia, isso acaba se agravando, porque o que acontece? Como ela não está no ambiente de trabalho, a falta dela não é sentida. Então, é mais fácil você se livrar de um problema que não está na minha vista. Só que você gera um outro problema gigantesco. Então, ela estava dizendo, como é que eu faço para mudar essa lógica? E aí, a gente estava conversando sobre que políticas você precisa fazer. E a discussão era a seguinte, assim, eu tenho que criar uma lei, então, dizer assim, não pode demitir mulher depois que volta da licença maternidade. Como a gente fez com pessoas com deficiência, que agora, durante a pandemia, as empresas foram proibidas de demitir
as pessoas com deficiência, exatamente porque elas são as primeiras a serem pensadas. Será que a gente tem que criar uma lei? Ou a gente consegue criar um mecanismo interno que ajude as pessoas a fazer uma mudança cultural? Por exemplo, vamos demitir uma mulher que voltou de licença maternidade? Essa decisão não é sua. Qual é o coletivo de pessoas que vai decidir e falar assim, escuta, temos aqui uma decisão como empresa que a gente tem que tomar. Vamos demitir ou não vamos demitir? Aí isso é bom, porque a empresa faz uma discussão e aí você consegue separar o joio do trigo, porque aí você vai ver quem é que de verdade está preocupado com as pessoas e quem não está, e ao mesmo tempo também tira uma responsabilidade e muda o padrão mental das pessoas. Porque é isso, assim, a lógica que está por trás disso é a lógica do viés inconsciente. Quando eu verbalizo isso, aí eu mostro o tamanho da violência do que eu estou fazendo. Porque como é que se justifica essa questão? Né? Então, você vai ter que criar uma lógica. Então, esses mecanismos é o que a gente chama de construção de protocolos. E esses protocolos, eles são importantes para conseguir trazer elementos que ajudem a pensar a estruturação do problema em si, né? E como é que a gente vai mudando aos poucos. Quer dizer que na primeira, na segunda, na terceira, mas quando chegar na quinta, gente, a gente já sabe qual que é a questão. Assim, uma mulher, já sabemos que não pode fazer por causa disso, que elementos que são importantes, como é que... Então, assim, você cria uma lógica dizendo assim, se ela é mulher, está numa alta vulnerabilidade, se ela está numa área onde ela é estratégica, isso aqui é importante, se ela é uma pessoa... Então, assim, como é que você cria? E aí você vai criando uma outra coisa que é também dar condições para que esse retorno seja um retorno... que seja um retorno sobre... um retorno mais cuidadoso, porque também não é assim, né? Ela volta e fala assim, beleza, você chegou, agora é o seguinte, tá todo mundo aqui trabalhando 16 horas por dia, querida, assim, você tem um bebê de 6 meses, cada um com seus problemas, a gente tem um problema aqui. Também não é essa questão, né? Não é a gente gerar um problema em cima, de novo, é a perspectiva que a gente está querendo construir. Oi, desculpa, estava no mudo. Mafo, excelente tudo que você trouxe, e eu queria comentar e também te perguntar se vocês, enfim, o Instituto Avon já apurou em algum momento, quando essas mulheres voltam de licença, se elas são acolhidas pela empresa, se tem um tratamento diferente para esse momento do retorno da licença, que é um momento super difícil para as mulheres, mas ao mesmo tempo a gente quer voltar ao trabalho, a gente quer retornar à ativa, mas o quanto a gente se sentir acolhido pelas empresas faz com que a gente renda até mais, tenha um maior rendimento profissional, porque a gente sabe que está acolhida, né? Tem uma compreensão institucional da empresa. Você acha que faz sentido isso? E vocês alguma vez apuraram algum tipo de dado como esse? Porque eu acho que seria interessante, né, levar isso para as empresas, porque é sempre uma grande questão, como você falou, né, para principalmente grandes corporações. Perfeito, Fernanda. Olha só, eu teria uma resposta antes da pandemia e agora eu tenho uma resposta pós-pandemia, né? Então, assim, o que eu te responderia não cabe mais, né? Tá. Sim, a gente tinha um trabalho que eu não acho que é longe de ser o que eu gostaria que fosse, mas é um trabalho que a gente olha assim para tentar construir um processo de retorno que seja cuidadoso, com um horário diferenciado, com funções diferenciadas. A gente tem uma creche dentro da Avon, tem, mas Sim, é que assim... Está suspenso. É isso, tudo que valia antes não vale mais, porque já era um problema antes, só que agora ele é um problema amplificado e que gera novas soluções. Então, eu te diria que a partir da pandemia, o olhar sobre como a maternidade se configura na vida e no home office, ela é muito diferenciada. A gente ainda não tem uma resposta, tá? O que eu tenho são algumas hipóteses que podem surgir de boas iniciativas e de boas práticas. A gente ainda está testando, sabe por quê? A gente está num momento que foi assim, a gente viveu os primeiros meses, primeiro que a gente achou que primeiro dia, a gente não vai sobreviver a essa pandemia. Então, assim, as mães entraram em desespero, quem tinha filho de 2 anos falou assim, não vou sobreviver, simplesmente entraram realmente num processo de achar que não ia dar certo. Passado o primeiro mês, falou assim, ok, foi traumático, foi difícil, ok, mas estamos vivos, todo mundo aqui está vivo, nada aconteceu, então assim, ok. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Quando chegou no quarto mês, a gente falou assim, bom,
a pandemia se funcionou mais ou menos assim nos outros países. Então, assim, de alguma forma a gente vai começar a voltar ao que é o novo normal. Não aconteceu. E aí agora a gente se dá conta de que o processo de emergência vai durar pelo menos aí mais 5 meses. E aí a gente fala assim, nossa, pode ser que a gente só volte o ano que vem. Tem algumas empresas que já decretaram que o home office continua até março ou abril do ano que vem. Então, é um processo de reestruturação que as pessoas ainda estão vivendo no meio de uma estruturação, no meio de uma pandemia, né? Então, tem um monte de coisa que a gente ainda está testando. Então, o que a gente tem feito que tem sido processos interessantes? Abrir um espaço real de discussão sobre autocuidado, tá? E esse espaço real, ele não é simples de ser construído, porque ele, de novo, é cultural. Então, a gente vinha de um processo de intenso trabalho, mas que tinha aí esses momentos que você não estava com as crianças, agora você está com as crianças e ainda tem que ensinar, e aí agora você tem que render. Então, beleza, assim, até quando os gestores vão aturar essa ideia, né, de vão aceitar que você não renda 120%, como se fosse possível render 120%, né? Só dá para ser 100%. Mas a gente acha que a gente tem que ser 120%. Então, a gente vai para além do nosso limite, que já é uma questão. Então, como é que você aprende a colocar limites? Por quê? Esse é o ponto hoje. Porque, como a gente não tem mais divisão entre casa e trabalho, a gente perdeu a dimensão de tempo. E as pessoas perderam a dimensão de quando elas te procuram também. E aí, hoje, a gente estava numa reunião na Avon e o nosso gestor de RH, ele trouxe uma conversa que ele estava tendo com outros gestores, que na assinatura dele disse, se esse e-mail chegar fora do seu horário de trabalho, você não é obrigado a responder, por exemplo. Que é uma coisa que a pessoa que está lendo fala assim, ufa, ok, tudo bem se eu não responder o WhatsApp naquela hora, tudo bem se eu não responder o e-mail à meia-noite, tudo bem se eu não responder. Então, assim, é um pouco a gente criando. A gente fez uma coisa na Avon, que eu achei muito legal, o presidente, o CEO da América Latina, o JP, ele marcou uma reunião ao meio-dia às 2. E aí ele colocou reunião importante. E aí, quando você... e aí, o que aconteceu? Mais informações em breve. Então, ficou todo mundo, putz, assim, é o CEO da América Latina, mandou uma reunião no meio-dia às 2, enfim, vou comer aqui às 11h30, ou eu como depois das 2, enfim, não dá para perder. Assim. Aí, quando chegou no dia, eles mudaram a mensagem, e falou assim, então, eu reservei essa hora para você lembrar que você tem que comer ao meio-dia às 2. Então, é para isso. Então, use essas 2 horas que você ganhou no seu dia, porque certamente você deu um jeito para você poder se alimentar e cuidar e ficar com seus filhos, enfim. Então, são coisas que são muito pequenas, mas é isso, é um pouco desse cuidado de você olhar para as pessoas e você resgatar esse cuidado que a gente não está tendo com a gente mesmo, porque a gente não se permite. Eu preciso ser tão melhor para o outro, seja para o nosso marido, para nossos filhos, para nossa família, para o mundo, para o trabalho, né? Que eu sou a última a ser considerada. Então, eu acho que essas são algumas das medidas que eu acho que cabem num momento como esse. Mafu, ainda pegando um pouquinho, né, de toda a tua experiência, do trabalho que você tem feito, inclusive ajudando outras empresas com esse olhar, queria que você trouxesse para a gente um pouquinho, assim, o quanto é desafiador e como pode ser feito essa conversa difícil, né, e super necessária, levando em conta, às vezes, pessoas que jamais passaram pela cabeça que fazer alguma coisa é uma pequena violência, né? Então, acho que você colocou muito bem, e é muito importante essa conversa de que a violência não é somente agressão física, ou quando chega nesse estágio, a gente, por N razões, enfim, tem uma forma muito violenta de se comunicar, são pequenas violências no dia a dia. Hoje até a gente estava com um cliente e ele estava trazendo, né, que eu não posso contratar mulher para determinada região, porque os clientes não querem ser atendidos por mulher, enfim, e aí, né, como que você faz? Porque o gestor fala, mas eu não posso, porque o meu cliente não aceita, e como você se posicione, como é que você convence esse gestor, enfim, é um nó bastante grande. Então, como trabalhar uma temática tão delicada, porque envolve, às vezes, cultura, crença, valor, coisas enraizadas, os vieses, e como é feito esse acolhimento com as mulheres, como é que a gente pode criar essas redes dentro das empresas para que elas possam se sentir à vontade de
perguntar, de checar se é isso mesmo que elas estão entendendo, né? Checar se elas estão fazendo parte de alguma violência, delas poderem denunciar. Tá. Olha, eu acho que, assim, nós estamos passando por um momento onde estamos sendo desafiados no nosso limite, ou para além do nosso limite. E essas conversas difíceis têm sido o centro das nossas conversas diárias, né? São as conversas sobre pessoas, é sobre o que realmente é importante, é sobre autocuidado. Assim, cuidado é a palavra do ano. Assim como foi cancelamento a de 2019, a palavra de 2020 é cuidado, né? E cuidado em todas as dimensões, né? Desde as dimensões. Essa semana a gente levou na Avon uma psicóloga forense chamada Arielle Sargilo, e ela fez uma pergunta, e eu sou uma pessoa super empoderada, sou uma pessoa que transita muito bem, assim, eu estou muito bem resolvida com as minhas questões, com as minhas culpas, enfim, então não tenho muito essa questão. Mas é engraçado que mesmo assim você é pega por essas armadilhas. Ela fez uma pergunta que era a seguinte, eu quero que vocês pensem 5 coisas que vocês amam mais do que tudo nesse mundo. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, eu amo meu relacionamento, acho que a gente tem uma divisão super legal, eu amo os meus filhos, amo o meu trabalho. Aí, logo, na sequência, enquanto eu estava pensando nas 5 pessoas, eu falei assim, então, quanto tempo vocês acham que vocês vão demorar para se considerar dentro dessas 5 coisas que vocês mais amam no mundo? E aí eu falei, nossa, gente, mas de novo eu caí nessa história, mas que coisa, achei que eu já tivesse aprendido. Enfim, então assim, é tão desafiador, porque é verdade isso. Por que você não se coloca entre as 5 coisas que você mais ama no mundo? Porque quando você não se coloca, você é permissivo com as coisas mais violentas que podem acontecer com uma pessoa. É isso. Assim, você deixaria que alguma coisa das que acontece com você acontecesse com seus filhos, com seu marido, com a sua mãe, você não deixaria, porque você não aceita. Por que você aceita com você? Onde é que está essa questão que a gente não consegue? Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é, beleza, eu estava fazendo eu tenho participado de muitas lives, e aí as perguntas, como eu sou psicólogo, adoro perguntas, e as perguntas elas vão começando a fazer parte do meu repertório das conversas que eu vou fazer. Aí, numa dessas lives que eu estou participando, a pergunta foi, do que você não abre mão? E aí, é outra pergunta que eu falei assim, nossa, gente, mas eu já tinha aprendido esse negócio, né? Mas, assim, o que você não abre mão são as coisas mais importantes para você. E a gente deixa de pensar sobre essas coisas, porque essas coisas, elas são os balizadores, de novo, da nosso limite. Daqui eu não passo, porque quando passo daqui, isso é violento. É isso, assim, quando é que a gente deixa de passar? E aí, a outra pergunta que me fizeram foi, qual foi o maior aprendizado em toda a sua carreira? E o meu maior aprendizado, eu diria, que você pode falar tudo. Você só não pode falar tudo do jeito que você quer e a hora que você quer. Esse, para mim, foi o maior aprendizado e tem sido o meu maior aprendizado. Então, quando você fala, por exemplo, sobre falar sobre esses temas que são difíceis, eu concordo com você que eles são difíceis. Mas você pode falar tudo, mas talvez não na hora e do jeito que você queira falar. Por quê? Porque ser violento com outra pessoa que não está acostumado com esse tema não ajuda a outra pessoa a refletir sobre isso. E aí vem a importância da comunicação não violenta, de você conseguir encontrar o melhor momento da pessoa, você conseguir trazer e entender de fato do que a pessoa está falando. Por exemplo, a discussão que a gente estava fazendo esses dias era sobre a questão da licença parental. Por quê? E aí você tem 2 dias de olhar, 2 jeitos de olhar essa questão. Você pode dizer assim, eu quero discutir a licença parental, porque eu quero agora que os homens saibam o que significa você não voltar de licença maternidade se o trabalho não está lá. Então agora, vocês vão viver do mesmo veneno que eu estou vivendo aqui, tá? Então assim, esse pode ser um jeito de você olhar para isso. Outra forma de você olhar é você entender o seguinte, a licença parental, ela te possibilita viver experiências que você não viveria se você não tivesse a chance de poder usufruir desse tempo com seu filho. E te ajuda a entender a importância do equilíbrio.
o equilíbrio na sua vida, work-life balance, o equilíbrio na sua casa, dos relacionamentos saudáveis, o equilíbrio na sua vida com seu filho. A gente acabou de passar pelo Dia dos Pais. O que significam os homens na vida das crianças? Eles criam crianças mais bem formadas, mais seguras de si, com maior repertório linguístico. Isso estou falando dos homens, a participação dos homens na vida das crianças. Com menos papéis de gênero definidos entre si, no final das contas, ele, como pai, e as crianças recebem muito mais amor. Então, assim, só tem coisa boa. Por que é tão difícil a gente construir uma lógica onde os pais sejam... Então, assim, isso é você fazer uma discussão sobre licença parental, que não é uma licença de pais, mas é a licença do casal, né? De você poder equilibrar essas questões para ajudar as pessoas a entender. Então, assim, eu estou falando sobre a mesma coisa. E você acha que é simples falar sobre isso? Não, não é simples. Por quê? Porque envolve dinheiro, envolve reposição, envolve uma série de coisas. Mas a questão é, qual é o mundo que a gente está querendo construir? O que a gente está querendo, do que a gente não está querendo abrir mão? Né? Então, assim, a gente quer, de fato, construir esse mundo que seja igualitário para mulheres e homens. Isso significa fazer uma divisão em todas as dimensões da vida. No trabalho, na divisão do trabalho doméstico, na cuidado dos filhos, na educação, enfim. Então, tem uma gama de coisas que são importantes que tem a ver com isso. Então, assim, tem empresas que estão fechadas? Tem. Agora, eu vou te dizer o seguinte, a incoerência não é mais tolerada. Não é, Fabi, assim, a pandemia tem colocado na parede essas empresas que têm dito que fazem alguma coisa e não fazem, e aí a internet vai lá, infelizmente por esse fenômeno que eu também não gosto, que é o cancelamento, e destrói, mas assim, não é que, assim, fala mal, o seu povo, não, assim, destrói. Então, não, assim, não tem... Se você, como empresa, não aprendeu nada, a única coisa que você deveria ter aprendido, pelo menos, para você não sair muito ruim desse negócio, é coerência. A incoerência não é mais tolerada. Ponto. Exato. Eu acho que nesse novo normal que a gente está vivenciando e vai continuar vivendo por um bom tempo, né? Ainda a gente não sabe como é que vão ser as coisas daqui para frente, mas é isso, assim, eu tenho refletido bastante também sobre como as empresas que não têm esse olhar, né? Como você comentou, para a igualdade de gênero, pelas questões de responsabilidade social, diversidade e tal, elas vão acabar ficando para trás, né? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, eu acho que é um momento de crise, mas há sempre uma oportunidade. Quem sabe não é uma oportunidade para algumas empresas, como você disse, mais fechadas, para reverem um pouco seus conceitos, né? E tem tanto... Assim, elas podem ter tanto acesso, né, com outras empresas, como a própria Avon, enfim. Agora você falou uma coisa que é o seguinte, todas vão? Não. Não, Então, assim, e aí é um problema de quem não foi? Agora, o mundo está mudando. Isso sempre foi assim, com qualquer empresa. Empresa que não mudar com o mundo, fica para trás, não tem jeito. Então, por bem ou por mal, é a mesma história da violência. Se há 5 anos a gente conseguia olhar, contar nos dedos de uma mão, hoje a gente tem 120 empresas na coalizão empresarial de todos os tamanhos e comprometidas a fazer as discussões mais difíceis, de colocar o dedo na ferida, de falar com seus acionistas e com seus diretores, homens, falar assim, queridos, a violência está aqui, ó, nesse grupo aqui que manda, tá? Eu quero só dizer que, assim, vocês é que fazem parte desse processo e a gente tem que conversar sobre conversa de papo de homem mesmo. Então, essas conversas não são fáceis, mas o que eu tenho visto as empresas estão querendo fazer. E aí, de novo, vem a história. É um tema difícil? Dá para falar tudo? Dá. O que eu percebi? A gente quer fazer alguma coisa, só não tem a menor ideia. E o que às vezes assusta as empresas são discursos que exigem um processo de transformação que não é possível no tempo que a gente gostaria. E aí, esse... Paulo Freire fala muito disso, é muito importante, a pandemia ensina isso aí também, né? Paulo Freire já falava isso há 40 anos atrás. É o seguinte, gente, calibrar expectativas ajuda a ser mais feliz, porque a gente está tendo que calibrar expectativas praticamente diariamente, né? Uhum. Assim, não tem outro jeito, porque se você pensa assim, o que eu fazia em março e o que eu estou fazendo agora, se eu não fizer, na semana passada, se a gente tivesse conversado semana passada, o que eu estou dizendo agora seria completamente diferente, completamente. Isso não é porque, assim, eu não teria vivido alguma... É que realmente, assim, de uma semana para outra, muda tanta coisa. A gente mudou a periodicidade das nossas reuniões de conselho, porque a gente falou assim, ó, se a gente mantiver essa periodicidade que a gente sempre manteve,
de 3, 4 meses, assim, vocês vão perder 3 gerações de transformação na mesma empresa, no mesmo setor. Assim, não dá para a gente ficar sem conversar com vocês, porque senão vocês não conseguem ajudar a gente a fazer os ajustes necessários, porque assim, já mudou tanto que, assim, já você nem sabe o que era, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal, né, desse processo. E assim, eu sou uma pessoa muito esperançosa, tá, Fê? Eu acho que sim, o Eu mundo também. vai mudar. Isso e assim, tá mudando, e tá A mudando duras para melhor. penas, mas tá, né? Sim, sim. Então, é isso. É que, infelizmente, é pelo amor ou pela dor, né? Mas a Exato. gente tem dificuldade de aprender pelo amor. Nossa, como a Uhum. gente tem dificuldade. Eu falo assim, mas eu tentava explicar essas coisas. Assim, gente, trabalhar junto é muito melhor do que fazer sozinho. Eu juro que eu tentava explicar isso, mas não conseguia. Agora, Todo então, mundo. ninguém tem todas as respostas sozinho. Ninguém. Não dá para você fazer as coisas sozinho. Aí eu falei, então, eu tinha tentado explicar, mas não consegui. Agora a gente está vivendo aí pela dor. Estamos aí aprendendo, né? Exato. E, Fabi, você quer falar alguma coisa? Aproveitando aí o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho de um outro tema que eu também acho que tem a ver com a violência de gênero e sobre, na verdade, a violência de gênero sob a perspectiva da mulher negra numa sociedade racista e machista, que esse é um outro tema que está super em evidência, o que eu acho ótimo, porque é importantíssimo que a gente fale sobre isso, que a gente discuta, que a gente aprenda, né, sobre isso, principalmente as pessoas, a branquitude, né, as pessoas brancas. Se você puder falar um pouquinho especificamente sobre essa frente. Excelente, excelente ponto. Vamos lá. Tem duas questões muito importantes para a gente fazer uma discussão sobre relações raciais. Para começar uma discussão sobre esse ponto, tá? A primeira questão é o seguinte: para falar sobre a mulher negra, a gente tem que entender quem é a gente nessa conversa. E aí, por que eu falo isso? Porque vocês começaram falando sobre a questão da empatia. E eu tenho feito uma reflexão super importante, pelo menos no meu ponto de vista, de que a gente precisa ampliar o que a gente compreende como empatia, né? Que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu não acredito que as pessoas consigam se colocar no lugar do outro, porque elas não vivem o que o outro vive. Por mais que você tenha vivido experiências parecidas com a outra pessoa, não é você que está naquela situação e cada pessoa reage de um jeito, tá? Então, o que eu tenho discutido sobre empatia? É a nossa capacidade de entender como é que o nosso lugar impacta o lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. Então, a discussão sobre as mulheres negras, ela passa primeiro por entender que a gente vive em relação. Então, viver em relação é entender que relações raciais não são sobre negros, são relações entre grupos étnicos, entre brancos e negros, entre negros e orientais, entre negros e brancos, entre orientais e brancos, enfim. Então, são entre grupos étnicos diferentes. Quando a gente vai para essa perspectiva, a gente tem uma segunda reflexão que é qual é o meu lugar de fala? Porque essa também é um problema. A empatia, ela não tira a sua responsabilidade, muito pelo contrário, ela te coloca na responsabilidade. Então, não é para você ajudar o outro a ser melhor. Você precisa entender quem é você na fila do pão. Se você é uma mulher branca, qual é o seu papel nessa discussão? Se você é um homem branco, qual é o seu papel nessa discussão? Então, discutir sobre mulheres negras, se você é uma mulher negra, qual é o seu papel nessa discussão? Né? Então, o que a gente precisa saber? Quando a gente está falando sobre perspectivas, né, e a questão do combate à violência e o papel das empresas em relação às mulheres negras, a gente tem que entender o seguinte: as mulheres negras estão nos piores índices de todos os determinantes sociais. Todos os determinantes sociais. Piores salários, piores moradias, piores lugares nas empresas, piores condições de saúde, maiores índices é o único que a gente está acima, é maiores índices de feminicídio e de homicídio são os homens negros. Então, assim, a gente está nos piores índices de todos os determinantes sociais. Então, isso é um dado de realidade. Ah, não concordo. Então, assim, não é uma questão de concordar ou não, isso é um dado de realidade. Ok, como é que eu faço para mudar esse dado de realidade?
A gente precisa entender que o enfrentamento da violência, ele passa por perceber as diferentes violências que os diferentes grupos... Por que os determinantes são importantes? Porque eles nos ajudam a entender qual é o tipo de violência que a gente está passando. E, no caso das mulheres negras, elas têm mais chance de sofrer violência em todos os momentos da vida, e desde muito cedo, tá? Elas estão nas piores posições dentro do mercado de trabalho e com os piores salários, mesmo quando estão em posições que são de liderança, né? Então, você tem uma diferença salarial, um gap salarial entre homens e mulheres, entre mulheres negras e homens brancos ainda maior, né? Então, tem todas essas questões. Então, o que é muito importante nessa discussão? Que a gente consiga fazer, de novo, construir processos para reduzir ou eliminar a diferença. Porque nada justifica que uma mulher negra e um homem branco, ou uma mulher branca ou um homem negro, recebam salários diferentes fazendo as mesmas funções. Não tem nada que justifique isso, a não ser o racismo. Não tem outra coisa. Então, e aí, por que isso é importante? Porque quem está normalmente nesses lugares de poder são as pessoas que precisam olhar para isso e não falar assim, beleza, eu não discrimino, não basta não discriminar. A Angela Davis tem uma frase que a gente usa muito, que é muito importante, que é a seguinte: você não basta não ser racista, eu preciso ser antirracista. Por quê? Porque como o processo de desigualdade ele foi construído historicamente, eu preciso reverter a desigualdade que está colocada. E não fazer nada é condição para manter essa desigualdade do jeito que ela está ou ampliar. Quando você pega os dados de violência, você vê isso claramente. A política melhor, nós temos uma das 3 melhores leis do mundo de proteção às mulheres. Quando você analisa em 10 anos, reduziu 10% o número de assassinatos de mulheres, a Lei Maria da Penha, e aumentou 54% de mulheres negras. Olha que justo. É a mesma lei. O que aconteceu? É essa igualdade que não pressupõe uma redução da desigualdade. Quando eu lido como se todas as mulheres fossem iguais, eu não consigo reconhecer que a perversidade da violência é maior e ela funciona de forma diferente com relação às mulheres negras. Mafô, esse é um papo específico. O próxima temática do Perspectivas, inclusive, a gente quer tratar sobre a questão do racismo, e aí tem uma super interseccionalidade, né? Então, obviamente, a gente vai voltar a falar muito disso, e não só falar. Eu acho que esse teu bloco de fala final foi super importante e definiu muito o que é o olhar do Perspectivas, que é exatamente isso, né? É olhar cada um de nós no nosso lugar de fala, no espaço onde a gente ocupa, né? Então, muito de que eu não tenho culpa do meu privilégio, né? A gente ouve muito isso, uma força deve ouvir bastante essa fala sendo repetida, mas a gente tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade pelo espaço que a gente ocupa, e a ideia é justamente a gente trazer à tona essas implicações, né? Como cada um de nós somos importantes e fundamentais nessas temáticas para justamente gerar uma transformação social do lugar que a gente está. E algumas pessoas estão em alguns lugares de privilégio e, né, tem uma responsabilidade grande por essa mudança, porque tem mais recursos para poder ajudar nesse movimento. Então, para a gente já ir encerrando, na verdade, primeiro queria agradecer demais a tua abertura, a tua disponibilidade de ter abraçado a gente desde o início com essa ideia de participar dos 2 encontros para poder compartilhar todo o teu saber, toda a tua experiência, né? E agradecer a Rô, que nos ajudou aí a traduzir para mais gente a nossa conversa, e acho que a tua fala da empatia, eu tinha até que pedir uma colinha da tua fala da empatia, porque hoje ela foi citada numa conversa com um cliente, ela falou, uma das definições mais bonitas que me fizeram mais sentido de empatia era exatamente isso, eu do meu lugar, entender o meu papel em relação ao outro. Então, queria que nesse finalzinho, assim, você fizesse o teu fechamento, mas também deixasse um pouco uma dica aí para todo mundo falar como que os interessados podem entrar para a coalizão, falar um pouquinho rapidamente do que é esse movimento, para que as pessoas possam se engajar, e aí depois a Fê encerra a nossa conversa. Bom, primeiro de tudo, Fabi, obrigada, parabéns mais uma vez, sou super fã do Carlota, super fã do trabalho de vocês.
a Think Twice também, porque agora também fui convidada, super honrada de fazer parte aí do conselho, então, muito legal. Eu diria que é o seguinte, acho que a gente está vivendo um momento muito particular, né? Que a gente sabe muito pouco, né? E a gente não está muito acostumado com isso, né? A gente sempre acha um monte de coisa. Eu acho aquilo outro, enfim. E agora os nossos achismos perderam o sentido, então a gente, né, não está conseguindo muitas vezes reagir. E o que eu tenho mais aprendido é que essas conversas e esses encontros, eles são a chave da gente construir exatamente esse mundo que a gente quer. Porque certamente parte da resposta está na minha cabeça, parte está na sua, parte está na da Rô e parte está na da Fê. Então, assim, é essa soma de possibilidades que vai fortalecer uma resposta que seja eficaz à violência contra as mulheres. É isso, assim, a gente tem que ter uma resposta eficaz. E uma resposta eficaz, ela tem que ser rápida e ela tem que ser assertiva. E para ela ser assertiva, eu preciso ver coisas que são pontos cegos seus que você não vê. E apontar esses pontos cegos nos ajuda a não tropeçar nas pedras que a gente vai encontrar no meio do nosso caminho. E a coalizão, ela tem sido esse espaço de poder chorar, esse espaço de poder se desesperar, esse espaço de poder pedir ajuda, esse espaço de poder reconhecer que, assim, temos um problema, não sabemos como lidar, mas a gente quer. E aí, o que a gente tem que fazer no meio de tudo isso, né? Então, para fazer parte da coalizão, a gente tem um e-mail, que aí vocês podem mandar esse e-mail para a coalizão, falando, olha, quero aderir. É super simples a adesão, não tem nenhuma contrapartida financeira. A gente tem espaços de formação mensais, com os 6 maiores temas importantes, então, como trabalhar com homens dentro das empresas, como fazer o enfrentamento da violência, como trabalhar autocuidado com seus funcionários, como construir protocolos, como trabalhar o assédio, e como fazer, como usar os exemplos práticos para fortalecer as experiências. São esses grandes temas que a gente trabalha. Então, acho que para fazer parte, então é coalizal, né? Não é coalizão sem o tio, coalizalempresarial@avon.com, coalizal empresarial, não é a coalização. Eu não sei porquê, mas as pessoas escrevem coalização. É coalizão. Coalizal empresarial@avon.com, dizendo quero fazer parte da coalizão. Então, para fazer parte, o CEO ou a CEO assina uma carta de adesão dizendo vou construir um plano que trabalha esses 3 pilares, que é combate ao assédio, construção de protocolos e mudança da cultura, da cultura organizacional em relação à violência, participar das formações e disseminar as nossas campanhas de comunicação que são construídas conjuntamente dentro da coalizão, porque é isso, quando a gente tem uma voz que é uníssona, né? E aí entre os diferentes membros a gente consegue chegar muito mais longe, usar aí toda a nossa potência de conversas com os nossos stakeholders, com as nossas, enfim, com as nossas cadeias de valor e tudo mais. Então, acho que essa é a mensagem. E aí uma última coisa que eu queria trazer é que eu acho que todo o processo de acerto, ele começa com um processo de erro. A gente precisa, e aí, né, falando muito sobre para as mulheres agora, que é isso que eu tenho visto muito, sejam mais gentis com vocês mesmos, né? A gente se cobra demais, a gente se culpa demais. E eu lembro de uma fala da Luísa Trajano, ela falando porque as pessoas ficam muito felizes e, né, enfim, ficam muito empolgadas com os filhos dela, porque eles são ótimos. Ela falou assim, sabe o que eu faço agora? Eu já cansei dessa história, porque assim, se der certo, as pessoas vão falar que fui eu. Se elas derem errado, também vão falar que fui eu. Então eu falo assim, foi Deus que quis. E aí, se der certo, se der errado, é culpa de Deus. E aí, pronto, eu tiro a culpa e falo assim, agora Deus que fica com essa culpa aí, porque não é minha, não. Isso não me pertence. Então, eu acho que esses exercícios que parecem bobagem, eles são super importantes para ajudar a gente a se livrar dessas culpas, né? Porque a gente não controla todos os fatores, embora a gente gostaria muito de fazer. Então, acho que esse processo de ser mais gentil é uma coisa que eu tenho falado. Seja mais gentil e tenha mais paciência, porque com as suas versões anteriores, elas não sabiam o que você sabe hoje, né? Então, eu postei uma coisa no Instagram esses dias falando sobre isso, um desenho da Bruna.
Enfim, então é isso. Obrigada. Mafô, super obrigada, foi excelente, enfim, acho que é um super aprendizado, espero que as pessoas que estejam participando tenham absorvido, e isso que você falou de ser gentil, isso é um lema que eu levo sempre comigo, sabe, de seja gentil, porque você nunca sabe o que o outro está passando, e no caso, né, de nós mulheres, principalmente com relação à violência de gênero, eu acho que é importante a gente ter um olhar atento para as pessoas que estão próximas a nós, ter uma escuta ativa, né, para que pessoas que eventualmente próximas de nós estejam sofrendo alguma violência, possam se sentir acolhidas por nós, né, nós mulheres, uma questão de sororidade mesmo. E aí eu queria falar também que a gente vai deixar disponível no nosso chat os canais de denúncia, né, de violência contra a mulher, isso acho que é super relevante, e a gente, né, todos nós fazemos uma campanha Denuncie. Pode falar, Mafô. Você me lembrou um ponto que eu queria falar exatamente sobre isso, sobre como é que a gente apoia, né, isso, as mulheres. ótimo. A gente criou uma WhatsApp bot chamada Ângela, que ajuda as mulheres a detectarem quais são as violências que elas estão sofrendo, qual é o grau da violência que ela está sofrendo, qual é o melhor recurso para a violência que ela está sofrendo. E aí o telefone é um telefone que funciona no Brasil inteiro, você registra como se fosse um contato seu. Ótimo. E aí você começa a conversar com ela e ela vai te fazendo perguntas a partir do Formulário Internacional de Avaliação de Risco para saber qual é o risco que você está sofrendo. Então é isso, foram as questões novas que a gente criou por conta da pandemia. Muitas mulheres não conseguem falar, ela está do lado do agressor, então a gente criou um WhatsApp bot para poder ajudá-la. E aí, quando ela está, por exemplo, numa violência que é extrema, a gente tem duas formas de direcionar. Ou a gente fala, olha, vou te ajudar a ligar para o 90, ou vai ajudar porque talvez ela esteja com ideação suicida, alguma questão mais relacionada a isso. Então, a gente faz um atendimento psicológico. E entre os recursos, então a gente tentou ajudar as mulheres a identificarem a violência, ajudar a pedir ajuda, a fazer o pedido de ajuda, né? E aí oferecer os recursos. Então a gente conseguiu uma parceria com a Uber para transporte, se ela precisa sair no meio do dia ou da noite. A gente conseguiu uma parceria com a Acor, então as mulheres podem ser acolhidas nos mais de 300 hotéis, nas 150 cidades onde a Acor está. A gente fez um remapeamento de todos os serviços públicos para saber que serviço está funcionando durante o dia, se está funcionando plantão, se tem WhatsApp, enfim, junto com o mapa do acolhimento. A gente tem um apoio de vários escritórios de advocacia e de apoios psicológicos para as mulheres. Então, a gente criou uma rede para poder apoiar exatamente sobre isso. Só que você falou sobre a questão da denúncia, e nem sempre uma denúncia começa com uma denúncia, ela começa com um pedido de ajuda. Porque ela precisa estar fortalecida emocionalmente para conseguir fazer esse processo da denúncia. Então, a gente criou algumas outras formas. Desculpa, esqueci de falar, mas não vou parar de falar. Chega. Entendi que está aberto a todos, você pode passar esse número? O telefone é 011 94 494 2415. 011 94 494 2415. Ótimo, a gente vai compartilhar também. Mafô, muitíssimo obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada, Fê. Eu que agradeço. Nessa luta, né, nessa rede, para que a gente possa realmente ser a transformação e exercer o nosso papel nisso. Obrigada mais uma vez, Mafô. Muito obrigada. Obrigada, gente.